Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Nelson e eu quero trazer aqui a proposta de um estudo do livro que se chama Renovando Atitudes. Para quem não conhece esse livro, é o livro do Hamed, através do médium Francisco do Espírito Santo. E o que esse livro fala? Basicamente ele fala de sentimentos, emoções, algumas questões que muitos de nós temos na nossa vida, do nosso dia a dia. E esse livro vem tentando exemplificar numa linguagem fácil, sempre fazendo um link, uma referência com os ensinamentos de Jesus. Então, buscando colocar em prática aquilo que Jesus ensinou, né, na ótica dele, no nosso dia a dia. Então ele tenta fazer essa ligação direta. Esse livro, como os outros livros do Hamed, tem um linguajar bem fácil, comparado, por exemplo, a Joana de Ângeles, que eu adoro, e até pretendo fazer uns outros estudos aqui, mas ela tem um linguajar mais rebuscado, mais difícil. Então essa é a proposta. A proposta é a gente estar aqui nesse espaço, fazer uma vez por semana um capítulo. Eu vou deixar gravado alguns capítulos já adiantado. No futuro eu quero, dentro do possível, fazer algum tipo de live e responder algumas perguntas, desde que eu saiba responder, que eu consiga, que tenha habilidade para responder. 30 minutos, uma hora, não sei. Aliás, vai ter que ser uma hora no máximo, porque a gente está no Instagram e tem esse limite de uma hora. Então, eu vou me segurar, não falar muito, vou falar até uma hora. Então vamos lá. Para quem é que se destina esse estudo? É o seguinte, se você me diz assim, Nelson, eu estou bem, eu estou tranquilo comigo, eu não estou buscando evoluir, melhorar em nada, eu estou bem, eu nasci assim, vou morrer assim, não tem esse monte de crescer, besteira, então não perca seu tempo aqui, esse livro não vai te acrescentar em nada verdadeiramente. Agora, se você, como eu, busca de alguma forma evoluir, busca fazer esse processo de autoanálise, quando a gente começa a identificar alguma coisa que não está legal e quer melhorar, né? A gente quer muitas das vezes entender os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas reações frente às questões da vida, então sim, esse estudo é para você, esse livro é para você, e que a gente possa aqui, primeiro eu beneficiado, com certeza, até porque sou eu que estou trazendo essa proposta, eu tenho preparo antes, o estudo, o livro, então eu sou o primeiro beneficiado e que eu possa compartilhar esse estudo com vocês que estão aqui agora e espero que vocês gostem. E se quiser algum tipo de interação no futuro, como eu disse, deixa a mensagem, um recado, e sempre que possível eu vou ler e a gente vai trocando a partir daí. Bem, quem não tem o livro, como eu tenho o livro aqui em PDF. Eu deixo o link do PDF, é só colocar lá, Renovando Atitudes PDF no Google e tem para baixar. Ou você pode comprar o livro também, se preferir o livro em folha. Agora vamos falar um pouco sobre, antes de iniciar o capítulo de hoje, basicamente é isso, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre essas palavras fortes, que são renovando atitudes, reforma íntima, autodescobrimento. Normalmente tem um pesar, né? Aquela coisa, são palavras fortes, né? Complexo, e realmente não é um processo fácil. E dá muito trabalho, né? Aquela coisa toda. Mas basicamente o que é esse processo? Como é que ele acontece? A partir do momento, quando a gente quer, quando a gente passa a questionar os nossos hábitos e a gente pensa de alguma forma em fazer algum tipo de modificação no nosso modo de agir, de pensar, de reagir, a partir desse momento que a gente busca, que a gente identifica o problema número 1. Segundo, a gente monta um plano de ação. Como é que a gente vai montar esse plano de ação? Exatamente se balizando, tendo como exemplo Jesus e a sua moral, o seu sistema de crenças e valores, para rever esses conceitos. E o número 3, o que é o número 3? É colocar em prática, é a ação, que é o mais difícil. Mas basicamente, esse processo de autoconhecimento, de renovação de atitudes, enfim, de autodescobrimento, começa a acontecer quando a gente começa a se questionar. Então, se você começa a se questionar de alguma forma, de alguma maneira, é aí que se inicia o processo. É aí que a gente identifica o problema ou algo a ser modificado e a gente monta um plano de ação e coloca em prática. Eu resumi mais ou menos aqui, tentando simplificar algo que não é tão simples assim. Mas eu gosto de tentar simplificar as coisas para que a gente compreenda mais fácil, que a gente tenha uma didática mais fácil e que não se desmotive. Muitas das vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, que é tudo muito difícil e se afasta um pouco. E eu acho que a proposta de Hamed
e tantos outros, como Joana de Ângeles também, é de simplificar esse processo, é fazer a gente entender, fazer a gente compreender, e essa é a proposta do livro. Ponto. Vamos iniciar? Então, antes de iniciar, eu gosto sempre de fazer uma oração, e vou iniciar hoje pelo primeiro capítulo, que se chama A Tua Medida. Vamos lá? Então, inicialmente vamos agradecer a Jesus, nosso amigo, nosso guia, nosso mestre. Obrigado, Senhor, desde já, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, que possamos assim, com o amparo da espiritualidade de luz, iniciar esse estudo, que possamos compartilhar, dividir, aprender, questionar, evoluir, crescer, desde que temos aqui a boa vontade, a iniciativa. Pedimos autorização a Ti, Senhor, a espiritualidade amiga que nos ampara sempre, que possa estar conosco por mais esse trabalho, por mais esse processo. Muito obrigado, que assim seja. Muito bem, vamos iniciar então? Vamos lá. Então, como é que vai funcionar? Eu separei alguns trechos, eu estou aqui no tablet, eu separei alguns trechos que eu achei interessante do livro. Eu vou ler eles e vou fazer comentários mais ou menos como eu entendi, como me tocou. Desculpa o que caiu aqui, o negócio que eu estou aqui me organizando. Pronto, vamos lá. Tua Medida, capítulo 1. Logo na primeira página, vamos lá. Hamed nos diz o quê? Tendências ou pensamentos julgadores estão sedimentados em nossa memória profunda. São subprodutos de uma série de conhecimentos que adquirimos na idade infantil e também através de vivências passadas. Muito bem. Então, basicamente, ele vem falando aqui, eu vou só pegar alguns trechos, ler, vou pontuar, mas eu vou sempre falar dentro do contexto do capítulo, ok? O que ele vem falando aqui, mais ou menos? Ele vem falando sobre opinião, ok? E eu gosto de dividir opinião e vou falar um pouco sobre uma palavra que é muito utilizada nos últimos tempos, que é preconceito. Uma palavra forte, difícil, muito pejorativa. Mas vamos lá, vamos trazer o raciocínio. Opinião. Opinião ele separa, Hamed separa de duas maneiras. Aquilo que nós já vivemos e aprendemos. Ponto. Aprendemos quando? Desde criança, nessa encarnação, ou aprendemos em vidas passadas. Que vemos através dessas vidas passadas, a gente vem criando assim aquela nossa mochila, uma base de conhecimentos, que apesar do véu do esquecimento, quando encarnamos aqui novamente, ainda assim trazemos nessa mochila essa bagagem que ficou adquirida e sempre será, e muitas das vezes ela aparece através das nossas tendências, das nossas inclinações, das nossas aptidões, enfim, ela se manifesta de diversas maneiras. Mas muito bem, então a nossa opinião é através do que vivemos e nessa encarnação, desde criancinha, na escola e através de vidas passadas. Ponto. O que nós não conhecemos, a gente não conhece, ok? E aí tem a história do preconceito. Que o preconceito, esse nome, já é um nome que as pessoas torcem o nariz, fazem cara feia. Mas eu queria trazer uma outra ótica do preconceito aqui. O que é o preconceito? É um conceito prévio. É quando nós não conhecemos alguma coisa, não temos opinião, a gente, por alguma informação, por ouvir falar, me disseram, de repente, eu vou criar um conceito prévio de tal situação. Ok. Mas não necessariamente vai ser algo negativo. Às vezes o preconceito pode ser positivo, como pode ser negativo. Vou dar um exemplo aqui, muito simples. Vou tentar simplificar, ok? Vamos dizer que o Nelson nunca foi para o Rio de Janeiro. Por acaso, eu sou do Rio de Janeiro, tá? Mas vamos dizer que eu nunca fui para o Rio de Janeiro. E aí um amigo, uma amiga, me fala assim, Nelson, você não conhece o Rio de Janeiro? Eu falei, não, você tem que conhecer, lá é ótimo, tem as praias, tem Corcovado, Pão de Açúcar, é uma maravilha, o Carnaval, o Réveillon, olha, é uma maravilha, você tem que ir. Eu, poxa, criei um conceito, uma ideia, a partir daquela informação que essa pessoa, que para mim é credível, me informou, positivo. Poxa, o Rio de Janeiro, de repente, próximas férias eu vou tirar e vou para o Rio de Janeiro, por que não? Ok, então isso é um conceito positivo. Agora, essa mesma pessoa nessa conversa me fala assim, olha Nelson, mas, porém, todo caso, todavia, cuidado, porque naquela região X, ela é complicado, tem muita violência, olha, fica de olho. Então,
a partir desse momento, por não conhecer o Rio de Janeiro, eu vou criar um preconceito sobre a determinada área, determinada região e vou tomar cuidado. Por quê? Porque isso está diretamente relacionado ao instinto de preservação. Instinto de preservação é algo que o próprio nome diz, é instintivo, ok? Vem além de nós. Quem quiser mais informações sobre isso, o Livro dos Espíritos está lá. Busca lá. Instinto de preservação e dá mais ou menos para entender do que a gente está falando. Então, a partir desse momento, por não conhecer, eu vou criar um conceito prévio positivo que vai me levar até o Rio de Janeiro para passar minhas férias, mas também pode ser um conceito negativo, que eu vou evitar talvez uma certa área, uma região, porque a pessoa me falou. Ou eu vou buscar informação no Google, vou ouvir falar, eu vou buscar mais pessoas que foram, e eu vou buscar dali maior ideia sobre aquilo que eu não conheço. Daí que vem o conceito prévio, tal do preconceito. Só queria falar isso por quê? Porque cai tudo num grande lodo, dentro de uma grande caixa, que o preconceito, é errado, nós temos que quebrar e acabar com o preconceito. Sim, desde que seja negativo, pejorativo, temos que combater, sim, sem dúvida nenhuma. Não tô por aí, não estou dizendo isso. Porém, eu não queria colocar tudo na mesma caixa, porque o tempo inteiro nós estamos criando conceitos prévios de alguma coisa. Eu vou sair de casa para ir para um restaurante, alguém me falou porque a comida é boa, porque o chefe é bom, porque é barato, porque a comida lá tem um prato especial que eu gosto, e é isso que me motiva, que me leva até lá. Ok? Então eu queria só separar as coisas que às vezes fica muito confuso, entra tudo no mesmo limbo, no mesmo saco. Muito bem, vamos continuando? Vamos lá. Mais à frente, Hamed diz o seguinte, agora é sobre julgamento. Julgar uma ação é diferente de julgar a criatura. Posso julgar e considerar a prostituição moralmente errada, mas não posso e não devo julgar a pessoa prostituída. Ao usarmos da empatia, colocamos-nos no lugar do outro, sentindo e pensando como ele, em vez de pensar a respeito dele. Teremos o comportamento ideal diante dos atos e atitude das pessoas. Então, o que Hamed vem falando sobre essa história de julgamento? Muito bem. Ele separa o julgamento também, ok? O julgamento bom e o julgamento ruim. Então, vamos não julgar o próximo aqui, calma, vamos separar o julgamento. Qual é o julgamento bom? O julgamento bom é julgar a ação. É dentro do nosso conceito, que acreditamos que é certo ou errado, que vai nos dar o balizamento, que vai nos dar a estrutura para tomar as nossas decisões na nossa vida. Então, a partir do momento que eu vou definir se certa questão é certo ou errado, e não tem problema nenhum em fazer esse julgamento. Ok? É isso que nos dá a nossa estrutura. Ponto. Agora, julgar os indivíduos de um conceito que eu acho errado, aí que começa o problema. Vou dar um exemplo pessoal aqui para ilustrar bem essa questão do julgamento. O Nelson, há um tempo atrás, muito tempo atrás, eu acreditava que pena de morte era uma coisa excelente, era muito boa. Eu tinha um raciocínio, materialista, eu pensava que pena de morte resolvia logo o problema, acaba logo, sem perdão, não há chance, resolve logo. Tudo bem. Eu mudei. Eu não acredito hoje, eu sou totalmente contra a pena de morte, pois algum conhecimento espírita principalmente, modificou toda a minha relação com a questão da pena de morte. Não tem problema. Eu mudei. E a gente muda o tempo inteiro, ok? A gente está aqui para mudar, para evoluir, para rever conceitos. Esse é um processo natural. Não tem problema. Agora, o problema começa quando hoje eu, Nelson, critico, julgo alguém que acredita que pena de morte é certo. Como eu no passado tinha um raciocínio lógico, tinha a minha crença estabelecida, que era uma boa ideia, que tinha que ser assim, muito bem. E hoje em dia eu não acredito mais. Mas a questão é, eu vou definir, vou julgar o ato, pena de morte. Eu tenho esse direito, a minha liberdade. Agora, a partir do momento que eu julgo o próximo por pensar diferente de mim, aí que começa o problema. Aí que eu não julgar ao próximo. Aí a gente faz a referência com Jesus, naquela história da mulher apedrejada.
para quem não conhece, a mulher adúltera ia ser apedrejada, até hoje, né? Tem apedrejamento ainda em alguns países, pode parecer que a gente evoluiu bastante. Que bom que evoluímos, mas em outros casos não, mas muito bem. Então a mulher apedrejada por adultério, e aí estava todo mundo já para apedrejar ela, e chamam Jesus para emitir a opinião dele, perguntar, então, e aí, ó, e a mulher adúltera aí? Diz aí, como é que é? E Jesus vira e começa a questionar a população que estava já com a pedra na mão. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Né? Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para questionar o próximo, cada um dentro da sua realidade? Hamed vem falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mais à frente. Agora, outra coisa que ele coloca também bem interessante, que é o auto-julgamento, que eu quero falar um pouco sobre isso aqui. O auto-julgamento, ele fala que, o Hamed diz que é um processo interessante, sem dúvida. O que é o auto-julgamento? A gente reconhece algo que nós temos que melhorar em nós próprios, e dali a gente faz esse julgamento. Ponto, essa não é legal, Nelson, você já sabe, né? Então vamos modificar, vamos ser proativos. Agora, tenhamos cuidado do auto-julgamento não virar auto-martírio, auto-apedrejamento, auto-chicoteamento, auto-soco na cara, porque muitas das vezes a gente entra naquele processo de culpa paralisador, quando nós reconhecemos alguma coisa que não foi legal que a gente fez no passado, e aí a gente passa num processo de engessamento. A gente se engessa e fica vivendo e remoendo aquele processo de culpa que não nos leva a lugar nenhum, Nós não assumimos a responsabilidade da mudança de atitude, que essa é a proposta, okay? Ou renovar as atitudes, enfim. Então tenhamos cuidado com o auto-julgamento ser na forma positiva, ser levado numa forma proativa, de melhora do nosso ser. Tenhamos cuidado para isso não virar um engessamento, um auto-martírio, um auto-julgamento de uma forma negativa e pejorativa. Vamos lá, vamos continuar. Mais à frente, o que Hamed nos fala? Em razão disso, os frequentes julgamentos que fazemos em relação às outras pessoas nos informam, sobretudo, aquilo que temos por dentro, explicando melhor a forma e o material utilizados para sentenciar os outros residem dentro de nós. Melhor do que medir ou apontar o comportamento de alguém seria tomarmos a decisão de visualizar bem fundo nossa intimidade e nos perguntarmos onde está tudo isso em nós. Então o que Hamed está nos dizendo aqui? Que a gente julga a partir do que nós entendemos, do que nós vemos nesse processo de certo e errado. Ok? E é isso que nós somos. Então, o que é basicamente o que ele está falando? Dentro da psicologia, isso é a projeção. Né? A gente enxerga no outro aquilo que nós temos. Então, se eu estou enxergando tal virtude ou tal mazela, tal deficiência, isso faz parte do meu sistema de crenças e valores, do que eu acredito que é certo ou errado. E mais à frente, o que ele vem nos dizer aqui? Ele vem fazer uma proposta sugerindo a gente, ao invés de apontar o dedo para o próximo, né, criticando, refletir quem verdadeiramente nós somos e tirar isso como uma oportunidade de transformação. Enxergar no outro aquela história do espelho, como se fosse um espelho colocado à nossa frente, e que a gente possa, assim, olhando para o outro, nos enxergar essas nossas crenças e valores, isso que nós consideramos certo ou errado, que não tem problema nenhum, atenção. O certo ou errado, o nosso conceito de certo ou errado, vem modificando através dos tempos. Como eu dei o exemplo agora, eu acreditava que pena de morte era uma coisa ótima e certa, e eu era convicto, e era um defensor da causa. E hoje eu, digamos assim, atravessei o muro e estou no outro lado. Então a gente vem mudando os nossos conceitos também, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Claro que de uma maneira geral a gente já sabe mais ou menos, né? Mas o importante é a gente ter esse conhecimento, se balizar, não julgar o próximo e fazer sim esse auto-julgamento, essa reflexão interna, o nosso íntimo, ok? Para buscar essa modificação. É difícil, Nelson? É difícil, não é fácil. Tem a nossa barreira do nosso ego, né? Que não nos faz muitas das vezes nos enxergar verdadeiramente.
aquela história de descortinar, abrir, rasgar o peito, enxergar lá dentro não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Atenção, não nos é dado fardo mais difícil que possamos carregar. Se a gente tem conhecimento intelectual, vontade, disposição, e se já enxergamos o que é errado, o certo, e sabemos o caminho que temos que fazer, é colocar a mão à obra. Também não é fácil, mas é possível. Vamos continuar? Vamos lá. Mais à frente, Hamed nos diz: só poderemos nos reabilitar ou reformar até onde conseguimos nos perceber, como disse ainda há pouco. Ou seja, aquilo que não está consciente em nós, dificilmente conseguiríamos reparar ou modificar. Perfeito. Mais à frente. Quando não enxergamos a nós mesmos, nossos comportamentos perante os outros não são somente livres para que possamos fazer escolhas ou emitir opiniões. E aqui Hamed fala basicamente de ser livre para fazer escolhas e emitir opiniões. Vamos lá, ser livres é a história do comportamento de manada. Vocês conhecem essa história? Eu vou contar para vocês. Senão eu vou repetir. Se você conhece, eu vou repetir. Comportamento de manada é assim. Imagina um pasto com muitos bois, muitas vacas, e de repente um boi resolve correr. E aí de repente ele bate em retirada, sai correndo que nem um maluco, de repente todo mundo sai correndo. E aí quando você vê, tem 100 bois, 100 vacas correndo ao mesmo tempo, enlouquecidamente, e aí você dá uma pausa naquele instante, retira um boi daquele ali, uma vaca, e pergunta assim: diz uma coisa, por que você está correndo? E aí ele provavelmente vai falar para você assim: não sei, tá todo mundo correndo, eu estou correndo também. Então, essa história, essa analogia, é mais ou menos o que muitas das vezes nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa vida, com essa liberdade de pensar e criar os nossos conceitos próprios, que nós somos muitas das vezes através da mídia, da conversa no café ou no bar, o que as pessoas falam, através da rede social, o que a galera compartilha, e quer que seja, e a gente automaticamente já está num processo de julgamento do próximo, da situação, do outro, que está certo, que está errado, que fez, deixou de fazer. A gente muitas das vezes não pensa, a gente vai, como um boi, como uma vaca, no tal do comportamento de manada. Eu acho que ele faz essa chamada de atenção aqui, nesse processo de escolhas. Escolhas, aliás, só abrir um parênteses, eu tenho uma palestra aí que eu vou colocar ainda só sobre escolhas. Esse tema eu adoro, mas basicamente escolhas nós fazemos todos os dias, o tempo inteiro. É uma das poucas coisas que a gente não pode fugir, que não dá para fugir, que é escolhas. Mas Nelson, eu não tomo escolha nenhuma, não é bem assim. Fala só, calma. A partir do momento que a gente acorda, a gente tem que fazer uma escolha. Vamos voltar a dormir? Vou levantar e vou à casa de banho, ao banheiro? Eu vou tomar café? Eu vou comer? Eu vou sair, vou tomar um banho? Eu vou... Até decidir não fazer nada já é uma escolha. Não vou fazer nada. Vou ficar aqui, ó, parado. Na luz, não é luz solar, a luz do teto. Não vou fazer nada. Isso já é uma escolha. A gente tem que fazer escolhas o tempo inteiro. O tempo inteiro, ok? Vamos seguindo, porque senão eu já vou embolar uma coisa na outra e vamos perder aqui. Vamos seguindo o raciocínio. Mais à frente, Hamed nos diz: em todo comportamento humano existe uma lógica, isto é, uma maneira particular de raciocinar sobre sua verdade. Portanto, julgar, medir e sentenciar os outros, não se levando em conta suas realidades, mesmo sendo consideradas preconceituosas, neuróticas ou psicóticas, é não ter bom senso ou racionalidade, pois na vida somente é válido e possível o autojulgamento. O autojulgamento, eu já falei sobre o autojulgamento, eu não vou repetir. Agora, quando ele diz aqui, olha, levar em conta... Peraí, como é que ele fala aqui? Desculpa. Não se levando em conta suas realidades. Quando ele fala disso, levar em conta a realidade de cada um, eu vou trazer um exemplo que me tocou há algumas semanas, acho que não faz nem um mês. Que é assim, a gente é muito fácil, até para julgar o ato,
muitas das vezes, que eu estou falando que julgar o ato não tem problema, e julgar um indivíduo e assim vai, né? Então, vou falar sobre um caso específico que aconteceu e vou relatar aqui que me tocou. E me fez pensar, me fez questionar, eu vou compartilhar com vocês. O roubo. O roubo, para mim, no meu conceito, é errado. Ponto. Roubar é errado. Certo ou errado? Errado. Muito bem. O que aconteceu? Era um supermercado que jogava comida fora. E, infelizmente, após o Covid, para piorar, sempre teve, mas vem piorando bastante. Né? Muitas pessoas estão ali no nível abaixo da linha da pobreza e estão realmente numa linha de quase de miséria, não tem o que comer. E acontece que as pessoas iam pegar na lixeira do supermercado a comida. Isso vem acontecendo muito, infelizmente. O que o supermercado fez? Com preocupações a nível de processo na justiça de comida, por incrível que pareça, existe isso, tá? Órgãos reguladores que apesar de ser lixo, você tem que ser responsável pelo lixo, toda uma discussão em cima disso. O que o supermercado fez? O supermercado colocou uma tranca, um cadeado, construiu um muro, murou, fez uma espécie de um cercadinho, colocou um cadeado nesse tipo de lixo, que é lixo de carnes, etc. e tal. Alimentos perecíveis, pronto, e colocou ali. Qual foi o fato retratado nessa notícia? Pularam um muro. Então vamos lá, pular o muro é propriedade privada, já é errado, né? Invasão de propriedade, ok. E aí quebraram o cadeado para pegar possivelmente carne estragada. É uma tristeza acima de tudo, né? E aí quando a gente vai avaliar, é errado. Mas aí eu me questiono, será, Nelson, que quando a gente vai discutir fome, né? É muito fácil para mim aqui, estou sentado aqui com a barriga cheia, né? Confortável, tranquilo, discutir o problema da fome, o que a gente pode, o que o governo tem que fazer ou deixar de fazer para melhorar a situação. Agora, quem sente fome realmente, quem está com dificuldade, que provavelmente essas pessoas que estavam ali, essa pessoa que foi pega era um rapaz, não sei, devia ter ali seus 20 e poucos anos, e foi pego naquela situação, uma cara de desespero, de humildade, que parecia estar no último recurso. Eu me questiono, se eu tivesse naquela situação, será que eu não faria o mesmo? E é isso que Hamed vem falar. É fácil a gente falar, é fácil o julgamento da mulher adúltera, que foi quase apedrejada, que Jesus fez exatamente isso, questionou. Aquela história de Jesus que questiona, né, o argueiro e a trave no olho, e tantas outras passagens que ele questiona e traz para ver essa reflexão maior. Então é muito fácil a gente julgar sem considerar a situação do próximo, que cada um sente na pele. E quando sente na pele, a gente pode vir com a teoria que for, a gente pode vir discutir aqui o livro que for, mas só quem sente verdadeiramente, eu não senti, nunca senti fome, então quem sou eu para falar, para opinar? É difícil, eu não sei o que eu faria. Muito provavelmente eu estaria lá pulando o muro também, arrebentando o cadeado também, muito provavelmente. Vamos continuar? Vamos lá. Hamed diz: essencialmente, tudo aquilo que decretamos ou sentenciamos torna-se a nossa real medida como iremos viver com nós mesmos e com os outros. Exatamente, o que Hamed está falando? Ele está falando sobre a lei de ação e reação. E o que é a lei de ação e reação? Ação e reação basicamente é o seguinte, é o plantio e a colheita. Lembra daquela história que eu disse ainda há pouco, das escolhas? O tempo inteiro nós estamos fazendo escolhas. E as nossas escolhas trazem resultados. Então a gente pode germinar, a gente pode plantar uma coisa boa e vai colher uma coisa boa. E se plantar uma coisa ruim, vai colher uma coisa ruim. Ponto. É assim que funciona, não tem para onde correr. Essas são daquelas questões também que, independente do nosso livre-arbítrio, isso é uma lei, literalmente. É uma lei, é assim que funciona. Nem que a gente tenha que parcelar, né, esse retorno, essa colheita, pode ser um parcelamento à eternidade. Né? A gente parcela aí por algumas encarnações, não tem problema. Mas isso vai acontecer sempre para a gente aprender de acordo com as nossas atitudes, de acordo com as nossas escolhas. E é assim que funciona. O tempo inteiro a gente está fazendo as escolhas. E assim vamos continuando. Hamed continua dizendo: o ser humano
é um verdadeiro campo magnético, atraindo pessoas e situações as quais se sintonizam amorosamente com seu mundo mental, ou mesmo de forma antipática com a sua maneira de ser. Então, Hamed nos fala sobre sintonia. Sintonia para o bem e sintonia para o mal. Aí é aquela frase no plano espiritual, né, que a gente coloca essa relação encarnado e desencarnado. Diga o que pensas, te direis quem está contigo. Diga o que pensas, te direis quem anda contigo, algo que seja. Não lembro agora exatamente. Mas a ideia é essa. E no plano encarnado, de certa maneira também, de uma forma muito natural, muito sutil, nós nos conectamos com aquelas pessoas que, de certa maneira, a gente tem uma afinidade, tem uma sintonia. E não é muito difícil da gente se enxergar no outro. Que outro é esse? As pessoas próximas. Tirando o seio familiar, que muitas das vezes a família é outro papo que a gente vai falar mais à frente. Mas os nossos amigos, os conhecidos, as pessoas mais próximas. Quando a gente pega 5 pessoas, as características delas, muitas das vezes, não todas as vezes, tá? Atenção, mas é fácil da gente se reconhecer um pouco nessas pessoas próximas, nesse nosso círculo próximo. As características positivas e negativas, as virtudes e as mazelas, os defeitos, normalmente as pessoas se aproximam de nós e nós nos aproximamos delas exatamente porque essa sintonia automática, natural. E a gente está o tempo inteiro, como ele diz aqui, Hamed, um campo magnético. O tempo inteiro a gente está atraindo e repelindo as pessoas de acordo com o nosso padrão vibratório. E aí mais à frente, eu não vou falar sobre isso agora, porque senão isso aqui dá para dar uma palestra inteira, dá para dar 1 hora só sobre isso. A gente vai falar sobre vibrações, como apurar, como melhorar o nosso tipo de vibração, né? Como melhorar, de certa forma, esse campo magnético e atrair para perto de nós pessoas melhores, ou que seja, espíritos desencarnados melhores, pessoas que nos acompanham, do lado positivo, né? Que acho que é isso que todo mundo está buscando. Né? A princípio a gente está buscando ser feliz, o bem, o bom, a gente quer coisas boas ao nosso lado, a gente quer pessoas boas, e isso faz parte do nosso relacionamento de amizade, nosso relacionamento amoroso, tá? Vamos tirar trabalho muitas vezes e família, porque muitas das vezes a gente não tem escolha, né? Família e trabalho são as pessoas que às vezes eu não tenho afinidade nenhuma com aquele familiar ou com aquele fulano ou ciclano do trabalho, mas eu tenho que estar lá, porque eu tenho que trabalhar. E é o meu pai, minha mãe, meu tio, que eu moro junto, e aí como é que eu vou fazer? Né? Então, tirando isso, as pessoas que nós nos afinizamos na vida têm um pouco de nós. Cada uma delas tem um pouco de nós, se a gente perceber. Afinidade, campo magnético. Isso vai ficar mais para frente, porque cada tópico desse dá para falar muito, Mas vamos continuando aqui. Mais à frente, Hamed nos diz: com frequência, escolhemos, avaliamos e emitimos opiniões, e, consequentemente, atraímos tudo aquilo que irradiamos. Olha, acabei de dizer isso agora. A psicologia diz que uma parte considerável desses pensamentos e experiências, os quais usamos para julgar e emitir pareceres, acontece de modo automático, ou seja, através de mecanismos não perceptíveis. Muito bem. Aí agora eu quero dizer sobre julgamentos automatizados. O que são julgamentos automatizados? Tem um pouco a ver com aquela história do comportamento de manada, que eu falei ainda há pouco, que a gente não percebe. Mas nós vivemos em uma sociedade que basicamente mostra quem nós somos. Então, o que é a nossa sociedade? Vou só comentar, pontuar, não estou aqui para criticar, atenção, tá? Já vou frisar isso antes de começar a falar. Então, quando nós temos, por exemplo, um reality show, que o sistema do reality show é feito para que você em casa vote para o fulano ficar ou para o fulano sair, automaticamente ele está fazendo o quê? Te exercitando a julgar o caráter, os valores, o jogo, se está certo, se está errado, porque o fulano é gente boa, ciclano é uma safada, porque o cara ali fez uma besteira, porque o outro é o bonzinho. Reality show. Novela, sempre tem, pode ser o contexto que for, mas sempre vai na mesma história. Tem o vilão e tem o mocinho, ou a mocinha e a vilã, e assim vai.
porque sempre tem aquele processo que as pessoas se identificam, né? Quanto mais as novelas fazem grande sucesso, que é muitas das vezes aquele ator, que é o bandido, que é o vilão, às vezes ele não pode nem sair na rua. Já aconteceu várias vezes ele no shopping ser xingado e as pessoas querendo agredir na rua, porque se mistura um pouco e toma-se um ódio, né? Um rancor, aquela coisa negativa pelaquela figura que está sendo representada, e sempre há esse estímulo do julgamento. É mais uma forma de estimular o julgamento. Mas atenção, o reality show e a novela não tem culpa de nada, tá? Vamos continuar aqui uma análise rápida enquanto sociedade, como nós somos estimulados constantemente a julgar sem perceber, um processo automatizado. A gente tem, hoje em dia, as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, tem 1 milhão. Tem Orkut, né, que lançou agora. O que acontece? Muitas das vezes é só uma rede social para as pessoas se comunicarem de alguma maneira, socializarem, né? Ok. Mas muitas das vezes o que vira um Instagram, um Facebook, ou Twitter, ou o que quer que seja, o TikTok, vira uma grande rede, um campo de ódio. É aquela história do cancelado, as pessoas ficam e fomentam aquela negatividade, aquela crítica, o julgamento alheio. Ah, porque você viu o fulano, porque o ciclano, ah, porque ele tá com isso, tá com aquilo outro, que tá certo, que tá errado, que é bom, porque é ruim, porque é o bonzinho, porque é o malvado, porque vão fazer o mutirão para detonar o fulano, porque mais uma vez, no processo de julgamento. A ferramenta é só uma ferramenta, pode ser utilizada como, por exemplo, esse canal e tantos outros, que é para multiplicar o bem, o conhecimento, o amor e crescer. É um canal. Agora, como é que a gente utiliza esses canais? Eu estou falando tudo isso, só colocar, deixar desde já. Eu não quero que ninguém acabe com o Instagram, com o Facebook, TikTok, e que não veja mais novela, que não veja mais reality show. Não é isso. Ou outro exemplo, futebol, tem lá aquela mesa redonda, aí tem o Palmeiras e o Flamengo, ou o Benfica e o Porto, pronto. E aí fica ali o cara do Benfica falando mal do Porto, o cara do Flamengo falando mal do Palmeiras e vice-versa. Que é aquela história daquela briga e o julgamento, não, porque não interessa, porque o Palmeiras é melhor do que o Flamengo é melhor do que o Palmeiras, e isso tudo sempre, as polaridades se chocando, se julgando, debatendo, política. Política, então, nossa, no Brasil, ultimamente, na política, isso virou um campo minado, não dá nem para falar. Talvez só por ter falado política aqui, alguém já vai criticar, já vai ficar chateado com isso. Mas tudo isso que eu quero dizer não é para a gente parar de viver a vida. Isso faz parte da nossa vida. A televisão, a rede social, enfim. Ou não, talvez não faça parte da sua vida. Aliás, deve fazer parte da sua vida, porque esse vídeo está sendo divulgado aqui, vai ser divulgado no YouTube, Instagram, podcast, enfim, eu vou ver onde é que eu vou divulgar esses vídeos. Mas, de uma maneira geral, não é para a gente deixar de viver. É que nós estejamos observando esses comportamentos automatizados, não do outro. Eu estou falando aqui do outro em geral, mas que a gente possa nos colocar nessa análise e perceber, será que a gente não está também praticando o julgamento desnecessário, fomentando esse lado que não vai trazer nada de bom para a gente? Vamos sim julgar o ato, ponto. Mas coitado daquele que cometeu o ato ruim. Sabe aquela história das pedras mentais? Eu gosto muito dessa história da pedra mental porque a gente não percebe que na época do Cristo eram lá para apedrejar a mulher adúltera, literalmente com a pedra na mão. Agora, hoje em dia, como é que isso funciona? Como é que é a pedra mental? Quando tem lá um post de política do fulano A ou do fulano B, que roubou qualquer coisa, etc e tal, o que automaticamente a gente faz mentalmente? A gente apedreja mentalmente. Quer dizer, não sei vocês, eu várias vezes me peguei apedrejando o fulano ou o ciclano, porque a gente ainda tem essas dificuldades. E não tem problema de ter dificuldades, todos nós temos. O importante é a gente estar consciente e fazer um esforço para a mudança. Esse é o importante. Eu acho que essa é a proposta do Hamed, é a proposta que eu acredito e que eu vejo e que eu quero compartilhar com vocês nesse dia a dia, nessa vida que a gente está. Muito bem. Vamos seguindo? Já estou meio perdido no horário, não sei quanto tempo faz, mas eu vou... Falta pouco, tá? Tem aqui uma frase do Hamed que eu acho que resume
para fechar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Tem muita coisa interessante, tá? Mas eu já vou fechando, eu vou fechar com a frase do Hamed. A frase do Hamed não, um trecho aqui. Ele diz o seguinte, que eu acho que resume praticamente o capítulo inteiro. Ele diz assim: nossos julgamentos serão sempre os motivos de nossa liberdade ou de nossa prisão no processo de desenvolvimento e crescimento espiritual. O que ele nos diz aqui? Nossa liberdade ou nossa prisão nesse processo de crescimento espiritual. O que nós buscamos, acredito que se você está aqui até agora, me escutando, ou você não tem nada que fazer, a vida deve estar muito chata, não tem nada melhor, ou de alguma forma você se identificou com esse conteúdo, comigo, com essa camisa azul, com o quadro lá no fundo, alguma coisa te fisgou. E basicamente eu quero acreditar que te fisgou foi o conteúdo, claro. Estou fazendo uma brincadeira aqui. E qual é o conteúdo? Qual é a nossa ideia? É o crescimento, a evolução. Então o nosso crescimento está atrelado diretamente com, como o Hamed fala nesse capítulo aqui, a esse nosso processo de julgamento. Seja automatizado, não seja automatizado, como é que nós enxergamos? Vamos nos aceitar, aprender a nos amar mais? Vamos entender que não adianta fugir do nosso lado sombra. Vocês já escutaram falar nisso? Vou explicar o lado sombra. Todos nós temos o lado luz, temos também um lado sombra. A positividade e a negatividade vive dentro de nós o tempo inteiro. Não vamos achar que a gente vai virar a Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier de um dia para o outro. Cada um no seu passo. Às vezes é um passo de formiga, de tartaruga, não interessa. O importante é hoje você estar melhor do que ontem. Então hoje o Nelson, fechando o dia, quero acreditar, quero me sentir que eu fiz algum tipo de avanço, que eu dei um passo à frente comparado a ontem. Ah, mas ainda se eu for comparar o Chico Xavier, se eu for comparar a Madre Teresa, se eu for comparar o Gandhi, não interessa. Cada um na sua caminhada. Cada um na sua caminhada. Vamos fazer passo a passo, devagar. Metas alcançáveis, palpáveis. Vamos aceitar esse lado sombra. Não adianta negar ele, fingir que ele não existe, botar ele para debaixo do tapete. Vamos aceitar como nós somos. E não tem problema da gente às vezes subir o sangue à cabeça e se irritar e querer explodir o mundo e fazer e acontecer. Não tem problema. O importante é a gente, ok, já me identifiquei ali. Passado, baixou o sangue. Então, deixa eu tentar me entender para da próxima vez esse sangue não subir, eu não explodir a cabeça de novo e passar mal frente a essas situações. Porque muitas das vezes os problemas que acontecem na nossa vida, eu não gosto da palavra problema. Na verdade não é que eu não goste, eu prefiro substituir ela pela palavra desafio. Então ao invés de enxergar a vida com problemas, a vida nos apresenta desafios. Então como nós podemos lidar com os tais desafios que aparecem? Se ele aparece, é porque você tem condição de lidar com eles. Muitas das vezes a gente empanca numa pedra dessas, que às vezes é um pedregulho enorme, que a gente não consegue ultrapassar, tem que fazer um esforço enorme para dar uma voltinha. Mas aí vem aquela frase, né, que eu disse ainda há pouco: não há fardo maior que nós não possamos carregar. Se aquele desafio existe hoje para você, se ele aparece hoje na sua vida, nesse instante, você tem sim capacidade de resolver ele, de vencer ele. Porque talvez esse desafio que é para você hoje, muito difícil, esse problema, esse desafio que é muito difícil para você, eu já consegui passar. Poxa, que bom que o Nelson conseguiu passar, ótimo. Mas eu tenho desafios também que para mim são problemas enormes, é difícil, eu estou aqui empancado e está complicado. E você, que está me assistindo agora, já passou. E todos nós estamos juntos nessa caminhada. Uns mais, outros menos. Eu já passei por 2 desafios, você já passou por 3. O que para mim hoje é um problemaço e eu estou aqui arrancando o cabelo. Você lida com a tranquilidade do mundo e vice-versa. O importante é a gente estar aqui compartilhando, se ajudando, buscando crescer, buscando evoluir, buscando o bem, o bom, buscando esse tipo de ensinamento que a gente possa estar crescendo cada vez mais. Essa é a proposta. Bem, eu vou encerrando por aqui hoje. Não sei nem quanto tempo deu esse vídeo. É o primeiro vídeo que eu faço aqui nessa plataforma.
Repito, deixo aqui aberto a perguntas, se eu puder responder, tiver conhecimento, se eu conseguir, respondo, estou aberto a tudo, as sugestões, a qualquer coisa, a interação, pode vir falar comigo, e eu pretendo fazer um capítulo por aula, são 30 e tantos capítulos, a princípio eu vou gravar e vou lançando, e depois eu pretendo abrir como live semanal, eu vou ver essa estrutura, ou vou fazer o estudo inteiro fechado ainda, não sei, mas quero deixar aberto, quero desejar o melhor para vocês essa semana que vem, agradecer a presença, de estar compartilhando comigo, fico feliz de saber que tem aí alguém que gosta desse conteúdo, e se eu puder ter colaborado nesse processo, eu fico muito feliz verdadeiramente por isso, como eu já fui muito ajudado, quero doar um pouco desse amor que eu recebi. Então se sintam amados, se sintam abraçados verdadeiramente com essa palavra. A palavra não é minha. Um palestrante, um orador, alguém que está fazendo um estudo, um curso, com esse tipo de conteúdo, a gente tem 3, 5%. O resto está tudo no livro. O que a gente faz aqui é tentar simplificar, colocar exemplos, colocar a nossa visão pessoal, mas essa é muito pequena. Então, por isso que eu sempre repito, quem aprende inicialmente sou eu, e fico muito feliz de aprender e espero ter compartilhado com vocês. Muito bem, vou encerrando por aqui com uma oração e ficamos já para o próximo capítulo, em breve. Muito obrigado. Vamos agradecendo assim, encerrando esse primeiro capítulo. Agradecemos a Ti, primeiramente, Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, que nos ilumina na nossa vida, com seus exemplos, com a sua conduta, com a sua moral. Obrigado, Senhor. Obrigado, espiritualidade amiga, que nos ampara o tempo inteiro. Obrigado, Hamed, por esse livro, por compartilhar esse conhecimento conosco, que nos ajuda tanto na nossa vida, no nosso dia a dia. Só temos a agradecer. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem, encerramos. Obrigado a todos. Tchau, tchau.